Boa tarde a todos e todas que nos acompanham em mais um Barão Entrevista. Essa semana a gente recebe o Renato Simões, que é ex-secretário nacional de Participação Social da Presidência da República, filósofo, foi deputado estadual e federal pelo PT de São Paulo e é dirigente nacional aqui do PT de São Paulo. Boa tarde, Renato. Olá, Larissa, tudo bem? Me ouve bem aí? Tudo ótimo, escutamos bem. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa tarde. Para quem não conhece o formato do Barão Entrevista, serão 2 blocos. Nessa semana, quem está com a gente é a Kátia Marco, do Brasil de Fato, do Rio Grande do Sul, o Basílio Carneiro, da Folha da Paraíba, a Júlia Mota, da revista Fórum, o André Barrocal, da Carta Capital, e o Dima Roques, da Mídia Livre. A gente queria primeiro agradecer todos os veículos que participam aqui com a gente de mais um Barão Entrevista. Esse Barão aqui, o Barão está comemorando, está debutando este ano, então as entrevistas desse ano também são muito importantes para a gente nesse conceito de comemoração e celebração dos 15 anos. E aí eu queria dizer que, para quem está chegando agora, é muito importante compartilhar essa entrevista, né? Para quem não conseguir assistir, quem perder essa entrevista, ela fica disponível no nosso canal. Além do Barão, está sendo transmitido na TV Pão com Ovo, no Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, na Folha da Paraíba, na TV Fórum e na Mídia Livre. Então, agradecer a todos os canais parceiros. E depois aqui, para quem não conseguir assistir a íntegra, ela fica disponível também no canal do Barão e nesses veículos que acompanham com a gente. A gente também queria pedir aqui para quem puder colaborar com o Barão. Então, durante todo o programa vai estar passando a nossa chave Pix aqui. A gente sabe que o Barão é uma mídia independente, a gente depende muito da ajuda de todos, então a gente também fica aqui pedindo que nesses 15 anos, quem puder colaborar com a gente, contribua com o Barão. E aí, queria então chamar a nossa bancada, primeiro bloco aqui, para participar com a gente, a Kátia Marco, do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, o Basílio Carneiro, da Folha da Paraíba, e a Júlia Mota. E aí, sem mais delongas, eu queria já passar a primeira pergunta aqui para a Kátia. Boa tarde, Renato, Júlia, Basílio, Larissa, a quem está nos acompanhando. Bom, como primeira pergunta, né, eu gostaria, Renato, de que tu fizesse um pouco de uma avaliação, né, da tua passagem pela Secretaria Nacional de Participação Social. Estava vendo uma entrevista tua do ano passado, novembro do ano passado, em que tu dizias que a participação social ela tinha que estar muito alinhada com a educação popular. E tu defendias também a questão do orçamento participativo federal, que foi uma das questões que o Guilherme Boulos também defendeu agora. Então, eu queria que tu avaliasse um pouco no que avançou e por que não chegou a avançar, a realmente voltarmos, né, a ter um orçamento participativo federal. Muito bem, boa tarde, Kátia, boa tarde a todos os companheiras aqui da nossa roda de conversa, né? Agradeço aqui ao Barão, ao Miro em particular, que fez o contato conosco, né? Para a gente poder aproveitar essa oportunidade, fazer esse balanço que a Kátia nos propõe, e que tinha como referência, né, as tarefas que a Secretaria-Geral recebeu, enquanto Ministério, do governo de transição, né? Nós saíamos de um governo que começou caçando conselhos e proibindo conferências e terminou tentando dar um golpe de Estado. Portanto, o tema da democracia ele teve presente tanto na resistência às políticas neoliberais e neofascistas que os movimentos sociais enfrentaram durante o governo anterior, como também estavam presentes no horizonte que os movimentos sociais batalharam ao longo desse período aberto, né, com o impeachment fraudulento da presidenta Dilma. Então, já durante a campanha eleitoral, a comissão de mobilização da campanha nacional, que eu tive a oportunidade de participar, ajudando a companheira Gleisi Hoffmann na condução da coordenação da campanha,
ela era composta fundamentalmente por grandes movimentos sociais e redes da sociedade civil que resistiram ao golpe de 16, que fizeram a campanha do Fora Temer, que fizeram a campanha do não vai ter aliança com o golpista, que criaram e fortaleceram as relações entre a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, e desencadeou tudo isso, né, essa unidade na campanha Lula Livre e no Fora Bolsonaro. Então, esses eram os movimentos, redes, que compunham a coordenação de mobilização da campanha e depois o Conselho de Participação Social da Transição, que também foi coordenado à época pela deputada Gleisi Hoffmann, que era presidenta do PT e coordenadora política da transição. Então, já naquele momento, o programa que o governo de transição planejou para a Secretaria-Geral era a de trazer para o centro do governo uma relação direta com esses movimentos e redes e promover um novo ciclo de participação social que partisse da reconstrução daquilo que foi destruído nos governos anteriores, mas que ousasse avançar em áreas em que os governos Lula e Dilma não tinham chegado. E, nesse sentido, foi criada, né, e sob comando, depois do ministro Márcio Macedo, um ministério que teve uma secretaria de participação social que eu tinha sido chamado para implantar no governo da presidenta Dilma II. Né? Eu tinha terminado meu mandato de deputado federal com aquela triste votação do decreto legislativo que cassou o decreto da Política Nacional de Participação Social da presidenta Dilma, e fui convidado pelo ministro Rosseto, gaúcho como a Cátia, aí, para estar na Secretaria-Geral implantando essa secretaria. E veio o golpe e esses planos foram postergados. Então, a criação da secretaria ela veio num patamar muito superior ao que a Secretaria-Geral teve na sua história para a promoção da participação. Então, retomar os conselhos e conferências, retomar o Fórum Interconselhos e a transversalidade da relação entre os conselhos, promover a participação social nas políticas públicas por meios digitais e presenciais, e duas grandes novidades que parcialmente foram atingidas, né, nesses 3 anos de balanço que nós podemos fazer. A primeira é o enraizamento desse grande sistema de participação social nos territórios, né, porque um dos elementos centrais é que o golpe de 16 mostrou que, apesar da nossa valorosa resistência, nós tínhamos uma fraqueza, uma debilidade de organização na base para enfrentar a avalanche da unidade das elites que se revelou mortífera contra o nosso projeto no Congresso Nacional em 16. Então, eu acho que esse programa, né, concluída a primeira fase da reconstrução, esse segundo biênio do governo do presidente Lula, ele trabalhava com essa ideia, participação social nas políticas públicas do governo federal, nos territórios onde as pessoas acessam, lutam, vivem, constroem suas identidades, com processos formativos para que usuários e beneficiários dessas políticas públicas tivessem não só acesso a bens materiais, mas também a uma nova consciência, a um novo patamar de organização. Então, para isso, foram instituídos, né, por portarias do ministro Márcio Macedo, iniciativa da Secretaria de Participação, fóruns de participação social em todos os estados, hoje envolvendo quase 1.300 movimentos sociais e redes em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Cada um desses fóruns mapeou as políticas públicas de maior interesse dos movimentos naquele estado, promoveu, né, o mapeamento dos territórios prioritários e estabeleceu, portanto, a base para que nós tivéssemos agora, em 5 de dezembro, né, em 140 territórios no país, equipes de participação social com educação popular nos territórios, pactuadas entre extensão e participação social em cada território. E o segundo elemento, uma novidade, seria a implementação do orçamento participativo federal.
porque nós tínhamos uma tradição de organizar os planos plurianuais com participação social, já em governos anteriores. O PPA participativo desse terceiro governo Lula foi um sucesso, porque ele não só mobilizou mais de 1,5 milhão de pessoas por meio digital, mais de 40 mil pessoas presencialmente nos estados, mas ele gerou uma sinergia entre os 88 programas que compunham o PPA e os movimentos e redes que participaram. Então, o Congresso Nacional aprovou com poucas mudanças, acrescentando coisas, mas não retirando coisas que vieram do PPA participativo. O relator foi o deputado Bongás, aí também, do PT do Rio Grande do Sul, né? E nós imaginávamos que logo na sequência nós engataríamos uma sequência de orçamentos participativos baseado nas metas e objetivos do PPA, né? Ocorre que nós nunca fizemos orçamento participativo federal e não se faz por iniciativa de uma secretaria ou de um ministério. É preciso pactuar com o governo as premissas de um orçamento participativo. E aí é que nós tivemos, né, dentro e fora do governo, né, incompreensões e dificuldades de pactuar o que seria o orçamento participativo federal, né, e duas variáveis importantes. A primeira, uma certa tecnocracia de Estado que está acostumada a fazer o orçamento sem participação social, né, e que resiste a compartilhar esse poder tecnocrático com setores populares. E o segundo elemento é o controle do orçamento na ponta pelo Congresso Nacional. O orçamento impositivo se transformou num sequestro de recursos públicos que poderiam chegar aos territórios pela participação social e acaba chegando pelo fisiologismo de boa parte do Congresso Nacional e por projetos também meritórios que vários deputados, senadores constroem com movimentos e com a sua base social organizada. Então, realmente, se a gente pode falar dessas grandes mudanças, né? Um caso de sucesso foi o início desse trabalho, que não é apenas compartilhado pela Secretaria-Geral. Há muitos ministérios hoje, já com agentes territoriais trabalhando nessa relação com usuários e beneficiários das políticas públicas, na cultura, na saúde, na economia solidária, na alfabetização de jovens e adultos. Então, há uma rede hoje a ser coordenada, né? Acredito que o ministro Boulos vai dar muita atenção a esse aspecto, porque hoje nós temos um exército que está voltado para a participação social das pessoas na base. E uma grande lacuna, que eu espero também que o ministro Boulos tenha sucesso, né? E nós conversamos bastante sobre isso, e ele reafirmou, tanto diante da equipe que sai, como também publicamente, que ele tem compromisso com o orçamento participativo. Então, são dois elementos que nós temos aí até o final do ano do governo para executar, e eu tenho expectativa de que se massifique, se consolide esses processos de participação com a educação popular nos territórios e que a gente possa, pelo menos, iniciar, né, uma experiência de orçamento participativo federal, deixando como um legado para o quarto governo do presidente Lula, que nós esperamos venha, pelo voto das urnas em outubro do ano que vem, para que a gente já inicie o PPA participativo de 2027, 28, aliás, né, já com um projeto de consequente orçamento participativo para decisão popular sobre os elementos da política pública que lhes forem atribuídos. Muito obrigada, Renato. Queria já chamar aqui o Basílio Carneiro, da Folha da Paraíba, para poder fazer a sua pergunta. Tá. Boa tarde a todas e todos. Eu queria ver se fazia ir para 2026, né? O triunfo, o tetra, se possível, de Lula, mas começando pela história do golpe permanente, para Renato fazer um balanço desse golpe que vem de Dilma, depois a prisão do Lula,
e todo o processo de desinformação, de fake news. Eu vou ser rápido. Eu estou construindo um artigo, uma reportagem especial do Folha da PB, das fake news, da desinformação que Lula enfrenta desde 1989 até os dias de hoje. Eu ainda não terminei, porque todo dia sai mais uma fake news, uma coisa parecida. E aquilo que não é proibido é permitido, né? A última fake news agora foi a desinformação do Nicolas Ferreira, PT, Partido de Traficantes, rolou 3 dias, e a justiça dá 48 horas para o X retirar. Ora, 5 dias rolando, e a punição que tem é retirar. E os caras deitam e rolam, né? E, sendo rápido, o governo Lula vinha muito bem, né? Nós sabemos disso, e nós fomos pegos de surpresa não por duas fake news, mas aproveitaram o momento para criar desinformação, que foi o Pix, a história do Pix, e depois a história do Pix, que Lula deu uma bicada grande, e depois a fraude do INSS, né? E nós conseguimos combater essa desinformação, e Lula conseguiu vencer a fake do Pix, conseguiu vencer a fraude do INSS com a competência dos nossos parlamentares na CPMI. E agora vem esse banho de sangue, né, que querem jogar no colo do PT, aquela frase feliz, né, do Lula, fora do contexto, e eu acho que vamos vencer mais essa. Essa é a preocupação, Renato. O que fazer, né, nesse campo da desinformação, nesse campo da fake news, porque tudo que Lula começa a construir, uma frase destrói, e eles criam a fake news, né, com muita habilidade. Imagina quando eles têm uma frase de Lula ou uma fraude do INSS, coisa parecida. Eles trabalham muito bem nisso. E nós percebemos que nas pesquisas eles conseguiram furar a bolha. A questão do INSS, do PIX, saiu da bolha deles e entrou naquela bolha que nós chamamos de independência, aquele eleitor que fica ali esperando o A e B aparecer. Então, essa é a pergunta. O que fazer do ponto de vista da comunicação, da mídia, que nós fazemos isso, nós produzimos conteúdos e combatemos a desinformação, mas o que fazer no Congresso para andar, acho que a PL 2330, coisa parecida, não esqueci agora, para que alguém seja punido, porque a coisa está rodando e não tem punição. Obrigado, Basílio. Realmente esse é um tema importante que se conecta com o diagnóstico que nós tínhamos no governo de transição. Né? Quando a gente falava de risco à democracia, a gente não estava falando só da tentativa de golpe de Estado ou de ataques pontuais a instituições da democracia participativa ou representativa. A gente falava da criação de uma cultura autoritária que hoje se expressa na criação de um movimento de massas de caráter de extrema-direita que tornou os atributos da democracia revogáveis pela mentira e pelo ódio. Né? Então, a meu ver, a grande ameaça à democracia brasileira é você ter milhões de pessoas que acreditam que a vacina é ruim, que o Bolsonaro não fez nada, que o Lula é ladrão, que a Terra é plana, né? E as pessoas ascendem socialmente pelos seus próprios méritos. Então, essa aliança neoliberal e neofascista que conduziu o Brasil por 6 anos, ela gerou um movimento de massas que é contra a classe trabalhadora e suas organizações, que é contra a participação das mulheres, que é misógino, que é racista, que é xenófobo, que é LGBTQ-fóbico, que se expressa, né, por um engajamento, mais do que uma política de comunicação. O grande sucesso do Gabinete do Ódio foi criar engajamento em torno dessas ideias. Então, quando a gente discutia a crise de imagem do governo do presidente Lula, a gente discutia, bom, se é só um problema de comunicação, né, e se a comunicação é entendida só como um fluxo unilateral de conteúdos, é mais fácil de resolver. O problema é que não é só comunicação nesse sentido, é algo um pouco mais abrangente. E por isso, né, logo quando o ministro Sidônio assumiu a pasta, nós iniciamos, né, um diálogo entre a Secretaria-Geral e a SECOM
com o objetivo de articular as estratégias de comunicação com as estratégias de participação, particularmente visando chegar aos territórios. Porque o que é que valida uma mentira como a do Nicolas Ferreira? É porque ele falou ou porque está todo mundo falando? Né? O todo mundo falando é o território que fala, porque é o grupo de zap da família, é o pastor ou o padre da igreja, é o diretor da escola, é o professor da professora, é o vizinho, está todo mundo falando. Se está todo mundo falando, o governo já sai atrás, porque é a voz do governo contra a voz da sociedade, porque está todo mundo falando. Então, eu acho que nós deixamos ao ministro Boulos, né, um trabalho, né, bastante avançado de relação entre participação social, comunicação em rede, que é justamente a ideia de que é preciso combater as mentiras e o ódio, desalimentar essa rede bolsonarista de extrema-direita na base, através da combinação de estratégias de participação social, portanto, de relação mais orgânica da presença dos movimentos sociais, das redes e das próprias políticas públicas do governo federal na ponta. Porque nós perdemos essa primazia quando o PT diminuiu o seu empenho na criação de núcleos de base setoriais, quando as igrejas evangélicas viram a retirada das igrejas progressistas, né, que marcaram os anos 70, 80, 90 nas ruas, quando o movimento sindical entrou numa fortíssima crise, né, orgânica, financeira e política, com as mudanças no mundo do trabalho e a perseguição. Então, nós perdemos densidade de fazer o trabalho de base na ponta, né? E isso é fundamental, por isso participação social com educação popular nos territórios, porque é onde as pessoas validam a sua cosmovisão, onde elas experimentam ou não a verdade e a mentira da comunicação. E, nesse sentido, nós temos uma plataforma digital potente, né, que é o Brasil Participativo. Como disse, né, tem hoje, né, acumulado em torno de 9 milhões de acessos, quase 2 milhões de pessoas inscritas, participantes, que pode se transformar no elo de conexão entre a organização de base da participação social e as estratégias de comunicação do governo. Houve um grande interesse do ministro Boulos nesse debate. Acredito que isso está muito sintonizado também com as buscas do ministro Sidônio, e aquilo que a gente começou com o ministro Márcio Macedo, secretário-geral, vai ter continuidade. Não há nenhuma revogação de nada que estava em andamento. Há um novo foco na mobilização social, que eu acho extremamente importante nesse período também, mas essa articulação, comunicação e participação é que vai dar caldo para essa mobilização. Então, nós temos uma oportunidade histórica, né, de ter uma candidatura Lula pela 4ª vez chegando ao governo. Esperamos que numa correlação de forças mais favorável para que os setores populares possam avançar, né? Então, nesse sentido, né, Basílio, eu acho que nós temos experiência aí mesmo na Paraíba, né? Eu trouxe para a diretoria de orçamento participativo aqui o coordenador, o secretário de Estado que tocava o orçamento democrático aí na Paraíba, né? Uma experiência de participação de massa, milhares de pessoas em assembleias, né? Nós tivemos no primeiro período, Cátia, um diretor vinculado a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nosso companheiro Bira, que implantou conceitos importantíssimos no PPA participativo e no formato do OP que queremos, e temos hoje, como diretor, alguém que fez o melhor orçamento participativo estadual do Nordeste, que é onde os estados promovem orçamentos participativos. Então, acho que há uma avenida aberta, né, para o aprofundamento dessas políticas, né, e nós desejamos, portanto, que o ministro Boulos, a ministra Gleisi, o ministro Sidônio, que estão chegando ao centro do governo nessa nova estratégia que o presidente Lula
desenhou para o segundo biênio do seu mandato, tenham muito sucesso para que essa articulação enfrente esse que, a meu ver, é o grande desafio democrático. É construir uma consciência democrática que é, claro, para nós da esquerda brasileira que investimos nisso, a construção de uma perspectiva socialista, feminista, antirracista, ambientalista, né, que seja capaz de se contrapor a esse ideário nojento que a extrema-direita vem buscando construir em amplas massas no nosso país. Muito obrigada, Renato. E para fechar, então, esse bloco, a Júlia Mota, da revista Fórum. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renato. A minha pergunta ela é direcionada à COP30, né, que está se iniciando agora. O governo Lula ele ampliou a participação social para essa COP, que foi considerado um marco histórico, sempre foi uma demanda dos movimentos sociais ter maior participação. E eu queria saber como foi esse processo, qual a importância da participação da sociedade civil nesses debates com os chefes de Estado e qual a sua expectativa para essa COP em relação a essa participação. Bom, Júlia, essa era uma diretriz também do governo de transição, né, e que foi uma meta, né, nossa, na Secretaria-Geral da Presidência, de implementar a participação social nos processos internacionais que o Brasil lidera ou influencia, né? Então, houve, logo no primeiro ano do governo, a retomada do Mercosul Social e Participativo, né, com a promoção de uma cúpula social paralela à cúpula do Mercosul no Rio. Na sequência, também, uma importante iniciativa na Amazônia, que foram os diálogos amazônicos, preparatórios para a cúpula dos chefes de Estado da Organização dos Tratados de Cooperação da Amazônia, que foi em Belém, né? Depois tivemos, né, participação social no G20, uma participação inédita, né, com o G20 Social, que foi uma invenção brasileira que agora nós estamos vivendo novamente na África do Sul, na presidência sul-africana do G20, né? E também participação social no BRICS, participação social na CELAC, né? Acompanhar os grandes processos em que o Brasil participa ou lidera pela participação dos movimentos e redes da sociedade civil. A COP ela tem um outro formato, né? O G20 foi uma organização inédita, teve muita participação tradicional no G20, através dos grupos de engajamento, que fazem parte da estrutura formal de qualquer G20 que haja. Mas também houve, né, participação por meio digital, teve proposta dos conselhos, através do Fórum Interconselhos, teve a cúpula social do G20 no Rio, né, paralela à cúpula dos chefes de Estado, mas a gente partia do zero. Na COP, não. A COP ela já tem, né, uma tradição de grande mobilização e participação social, que nunca foi patrocinada de forma orgânica, como no G20 Social, por uma iniciativa do Estado, né? Então, a posição que a Secretaria-Geral construiu com o Conselho de Participação Social, com os movimentos sociais, que tem tradição de mobilização durante a COP30, foi, em primeiro lugar, né, fortalecer o processo próprio de organização dos movimentos sociais para a COP, né? E isso, a meu ver, foi construído com muitas dificuldades, né? Porque o fato da COP ser em Belém encarece muito a mobilização social do país e de outros países, né? E tem um objetivo político fundamental, né? Trazer o mundo para debater as soluções da crise mundial climática num ambiente de solução, porque a Amazônia é uma das grandes soluções para as mudanças climáticas. Mas quem é que dá pitaco sobre a Amazônia? É o chefe de Estado de outro país, é uma universidade, é o príncipe da Inglaterra, enfim, todo mundo tem um pitaco a dar sobre a Amazônia. Mas quem preserva, quem constrói, quem nos lega a Amazônia, que são as populações, né, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, trabalhadores e trabalhadoras do campo, das cidades, das periferias urbanas, das grandes metrópoles, esses têm pouca voz.
Então, nesse sentido, apoiar a organização popular, a Cúpula dos Povos, os movimentos indígenas que estão organizando as suas próprias iniciativas, encontros ambientalistas independentes, assembleias de cidadãos, enfim, potencializar aquilo que já existe e que em outras COPs, até pelo fato das COPs anteriores terem sido em estados autoritários, né, e com pequena liberdade de expressão e de organização, a ideia era que a COP30 fosse uma explosão, né, de vitalidade democrática do Brasil e dessa intensidade dos nossos movimentos e redes. O governo ele organizou também os meios institucionais de participação. Então, nós realizamos agora há pouco, né, uma reunião de todos os 9 fóruns de participação social da Amazônia Legal, com 260 participantes aqui em Brasília, juntamente com 250 participantes do Fórum Interconselhos. Então, esse grande encontro de preparação para a agenda de ação da COP reuniu, né, mais de 500 pessoas para debater os compromissos que nós esperamos que o Estado brasileiro assuma para si no contexto da COP e, ao mesmo tempo, apresentarmos soluções construídas pelas práticas dos próprios movimentos sociais e redes. Então, é dar visibilidade, né, àquilo que se constrói de resiliência das cidades, de transição energética popular, de soberania alimentar com agroecologia, produção de alimentos saudáveis. Então, esse foi o foco da Secretaria-Geral, estimular, apoiar, ampliar os espaços de participação social direta do nosso povo no território da COP, em Belém, e também fazer um processo de participação, né, focado nas vozes da Amazônia e nas políticas públicas e soluções que nós queremos mostrar ao mundo que funcionam, né? Se o mundo quiser ajudar, ele tem que partir daquilo que os próprios povos que sustentaram a floresta, que defendem o cerrado, que preservaram a caatinga, enfim, que estão na linha de frente da preservação dos nossos biomas, têm a oferecer como soluções, né? Em vez de soluções que vêm de, vamos dizer assim, esquemas teóricos ou de boa vontade de outros países e outras experiências e que se quer implantar num país tão diverso como o Brasil não vai funcionar. Então, acho que nas próximas semanas vai ser uma muvuca democrática belíssima, né? Belém vai ter gente de todas as cores, de todas as bandeiras, de todas as matizes dos movimentos e da esquerda brasileira e mundial, e a síntese disso só pode ser coisa boa. Acho que os próximos anos nós vamos ter grandes avanços na elaboração do governo e da sociedade civil sobre o que fazer, não só com a Amazônia, mas a partir da Amazônia, com as políticas de adaptação e mitigação necessárias para as mudanças climáticas. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Kátia, Júlia e Basílio. Então, agora a gente vai chamar aqui o André Barrocal, da Carta Capital, e o Dimas Roque, da Mídia Livre, para a gente dar continuidade ao nosso programa. Hoje a gente está aqui com o Renato Simões, ex-secretário nacional de Participação Social da Presidência da República, filósofo, ex-deputado estadual e federal pelo PT de São Paulo e dirigente nacional do PT. Então, enquanto não chegam a nossa bancada que a gente faz essa troca, também queria lembrar que esse programa de hoje está sendo transmitido também na TV Pão com Ovo, no Brasil de Fato, na Folha da Paraíba, na TV Fórum e na Mídia Livre. E quem perdeu ou chegou agora, Dimas, a gente te escuta. E para quem chegou agora e perdeu o começo da entrevista, a entrevista fica disponível nesses canais depois também, então vocês podem compartilhar, ver depois, reassistir, mandar para os amigos, que é muito importante, a gente conta com a audiência, a gente conta também com a colaboração, a gente está aqui nos 15 anos do Barão, muito importante a entidade aqui debutando esse ano de celebração, então agradecemos o Renato aqui por fazer parte dessas entrevistas especiais, e a gente precisa também da contribuição de todos financeiros, a gente sabe que o Barão é uma entidade que conta com o apoio, é uma entidade independente, conta muito com o apoio de todos, então está passando aqui embaixo o Pix do Barão, quem puder contribuir, e aí, de novo,
sem mais delongas, queria chamar aqui André Barrocal, da Carta Capital, para fazer sua pergunta. Boa tarde aqui para os colegas que participam da transmissão, boa tarde para quem assiste essa transmissão, boa tarde ao senhor também, Renato. A pergunta aqui é a seguinte: na sua avaliação, qual é a capacidade de mobilização, capacidade de despertar engajamento nas ruas da proposta da redução da jornada de trabalho? E o senhor diria que essa pode ser uma bandeira das mais importantes na eleição do ano que vem? Boa tarde, André. Eu acredito que sim, né? Ela mostrou o seu potencial quando ela veio embalada, né, tendo como carro-chefe desse debate o fim da jornada 6x1, né? E o fim da jornada 6x1, ele é o carro-chefe de uma proposta de redução da jornada de trabalho. E ele atende uma parcela muito importante da classe trabalhadora brasileira, que sabe o que é trabalhar nesse sistema odioso, né? E que, vamos dizer assim, ser revertido pode significar, né, a redução da jornada oficial de trabalho de 44 para 40 ou para 36 horas, seria padrão internacional que o Brasil já faz jus pela sua estrutura produtiva, né? Então, não tem dúvida que esse tema foi popularizado mais agora com o plebiscito popular, que mobilizou mais de 2 milhões de votos no país, né? Se concluiu agora na metade de outubro, né? Então, participaram do plebiscito não só os movimentos sindicais organizados, né? Mas movimentos populares, movimentos camponeses, movimentos de mulheres, movimentos negros. Então, essa bandeira, que em tese poderia ser vista como uma bandeira de um setor, ela acabou se transformando numa bandeira holística ali, que envolveu muitos movimentos sociais. É evidente que, né, isso está no discurso da nova gestão da SG, né? O ministro Boulos tem falado bastante sobre isso, que nós temos que dialogar também com outros setores da classe trabalhadora que não têm a formalidade da jornada de trabalho, mas que tem questões do mundo do trabalho que ficam bastante submersas no debate quando o neoliberalismo avança sobre a consciência de classe, dizendo que uma imensa parcela da classe trabalhadora não é de trabalhadores e trabalhadoras, né? É de uma nova classe média, setores mais bem remunerados, ou é o empreendedorismo popular, né? Então, é evidente, né, que nós precisamos dialogar também com bandeiras que sejam capazes de atingir uma parte da classe trabalhadora brasileira que não se identifica mais com trabalhadores e trabalhadoras de carteira assinada ou do mercado formal do trabalho, mas que fazem parte dessa mesma classe que é explorada no seu trabalho, né? Talvez o fato de serem contratados sob organização de aplicativos ou de outras formas, né, de empreendedorismo faça com que essa consciência de classe fique menos evidente, né? Então, acredito que, inclusive, a gente errou no passado, né, e às vezes dá uma escorregada quando a gente diz, não, nós queremos um Brasil de classe média. Chegou a ser lema do governo, né? E a classe média já foi bem definida pela Marilena Chaui. Não é por aí que nós vamos dar um norte para o país. O norte para o país ele é construído por essa massa de pessoas que vivem do seu trabalho e precisam criar a sua identidade. E essa identidade, né, numa classe trabalhadora que é majoritariamente composta por mulheres, por negros e negras, numa sociedade como a nossa, ela precisa ter essa tripla dimensão, né? A questão da classe, a questão de gênero e a questão racial. São 3 questões que podem, se bem articuladas entre si, levar a um ciclo de mobilização social importante no país. O que eu mencionava na questão anterior, André,
é que a gente perdeu densidade de engajamento na base e nos territórios onde essas pessoas vivem, né? Então, aonde é que há grandes mobilizações, né? Ela há quando você tem bandeiras que são construídas, né, por setores historicamente organizados e que ganham uma dimensão de massa. Muita gente fala assim, mas foram os artistas, etc., que fizeram as grandes mobilizações contra a PEC da bandidagem. E é real, né? Essa articulação de cultura com comunicação e participação é que pode levar, como você disse, a um ciclo de engajamento, que é a palavra do momento, né? Veja que muita gente, né, dos movimentos sociais mais organizados, mais tradicionais, mais históricos, né, defende um sistema mais representativo de participação social, que é muito importante. Por isso a gente tem 60 conselhos nacionais. Por isso a gente tem mais 40 conselhos nacionais, colegiados nacionais com participação social, em todas as áreas, na saúde, na educação, na igualdade racial, no meio ambiente, né? Esse sistema de participação social, de corte representativo, como as conferências, em que você reúne as pessoas, tira delegados e delegadas para o nível superior, para o nível nacional, e isso gera um acúmulo. Esse sistema ele é muito importante, mas isso não é suficiente. Esse foi o diagnóstico já no final do governo Dilma I, durante todo o governo Dilma II, com aquela fervura que levou ao impeachment, né, de que nós precisamos ter outras formas de participação de massa, né? E essa participação de massa ela deve estar lastreada no território, para que ela tenha densidade, para que ela tenha engajamento, para não ser apenas uma estratégia de mobilização fortuita, né? E nesse sentido é que eu acho que juntar participação territorial com participação digital, né, educação popular com comunicação em rede, são elementos centrais de uma estratégia que a gente espera evolua nesse final de governo Lula e que entre já no quarto governo Lula como um ganho, né, de metodologia inovadora para que governo e sociedade construam parceria, né? E eu concluo dizendo que, na minha visão, a participação social é uma questão central para uma nova relação entre governo e movimento social. Era muito interessante ver, né, anos atrás, principalmente depois da queda da presidenta Dilma, os balanços, né, em que os partidos culpavam os movimentos que não mobilizavam, os movimentos culpavam os partidos que não lideravam, movimentos e partidos culpavam o governo que não politizava. Esse momento de crise da formulação estratégica da esquerda brasileira, ele exige uma repactuação de relações entre governo, partido e movimentos sociais, né? E acho que aí é que está o papel da participação social. Encontrar pautas como essa que você propôs não é uma invenção da nossa cabeça, né? Ela é parte desse trabalho dialético de debate, de discussão, de amassar barro juntos, governo com a sua visão, movimentos com a sua autonomia, partidos com a sua análise, construindo uma pauta nacional mobilizadora e organizadora da classe trabalhadora, que é quem pode combater o neofascismo, efetivamente, são o conjunto do povo pobre, do povo oprimido, do povo que trabalha, né, e que, portanto, tem interesses muito contraditórios com o neoliberalismo e o neofascismo que hegemonizam essa franja da sociedade brasileira. Como eu disse, tem muita presença popular hoje, e a gente precisa enfrentar isso se a gente quiser, de fato, defender a democracia e defender avanços sociais para o nosso país. Muito obrigada, Renato. Dimas Roque, da Mídia Livre. Dimas, seu microfone está desligado. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Renato, esse debate de movimentos sociais, né,
e a esquerda, que tem histórico de estar ao lado deles, a direita agora começa a fazer esse movimento na área deles, né, com os movimentos deles, mas na área da esquerda, não é de hoje que a gente fala em estar dentro dos movimentos. Mas eu queria falar da área de comunicação, rádios comunitárias, rádios educativas. Queria ouvir de você uma opinião. O governo fez o edital em 2024 para as rádios comunitárias e rádios educativas. Mas, ao longo dos governos de esquerda, dos governos do PT, isso no Lula 1, Lula 2, Dilma, houveram vários editais. Houve vários editais nessa área. E ali, no governo 1 de Lula, mesmo estando lá na Secretaria de Comunicação, pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, quem mais se beneficiou, segundo o que a gente vê, né, foram os movimentos evangélicos, né, da época, que se beneficiaram com esses editais. Veio, ao longo do tempo, outros editais, e a gente continua vendo sempre os movimentos ligados à direita se beneficiando. Você não acha que há um contrassenso do Partido dos Trabalhadores, que tem uma Secretaria de Comunicação, que tem um Ministério, e que teve três governos de Lula e o de Dilma, né? E a gente não consegue fazer um trabalho na área de comunicação? Não estou dizendo que é para o governo chegar lá e pegar os editais e indicar as associações ligadas à esquerda, mas não há um trabalho do Partido dos Trabalhadores, nunca houve um trabalho do Partido dos Trabalhadores para organizar esses movimentos sociais a obterem legalmente, através dos editais, essas rádios sejam comunitárias ou sejam educativas, através, claro, de fundações. Se não acha um contrassenso, a gente fala muito de participação popular, de movimentos, de que o partido está engajado com os movimentos, mas na hora que o partido está governo, a gente não vê essa realidade, isso se transformar em realidade? Rapaz, essa é uma pergunta difícil, né? Aliás, hoje quando eu divulguei aqui a live no meu Instagram lá, eu botei que eu estava matando saudades do tempo que a gente começou a articulação daqueles blogueiros progressistas, né? Encontro de blogueiros progressistas, final do governo Dilma, e depois toda essa articulação, né, do que hoje são essas grandes iniciativas de mídia independente. Eu, assim, em primeiro lugar, eu diria que sim. Eu acho que o governo negligenciou durante esse período a democratização dos meios de comunicação de massa numa pactuação com os movimentos e redes da sociedade civil, né? Claro que teve avanços importantes, né? Você criar uma EBC, aliás, reconstruir, né? Porque o renascimento da EBC agora, no governo Lula 3, se deu sob os marcos de uma mudança legislativa que matou boa parte das inovações que a EBC tinha, né? E nós temos hoje uma dificuldade muito grande de mexer com coisas que o Congresso vota, né? Se você tenta mexer, às vezes sai pior a emenda que o soneto. Então, eu acho que a ideia de uma comunicação pública, do governo ter, né, os seus meios de comunicação democratizados, respeitar, né, para além da comunicação governamental, né, empoderar, né, a TV pública, a rádio pública, tudo isso é muito importante. Mas, realmente, a democratização poderia vir de uma desconcentração dos meios de comunicação, né? Com essa democratização, inclusive aproveitando, né, a imensa oportunidade, né, que se abre com os canais digitais de rádio, de TV, isso poderia ter sido muito mais ousado, né? E se a gente voltar, né, ao governo de transição, eu sempre me reporto a isso, porque a gente só pode avaliar o governo Lula se a gente avaliar
ao que ele se propunha, né? E a transição em comunicação, ela produziu um documento muito vigoroso, né? Só que depois, né, entregou-se o Ministério das Comunicações a uma força política que não tinha compromisso com aquele projeto, né, do governo de transição para o fortalecimento da radiodifusão comunitária, né? Bom, esses editais, né, eles não são da SECOM. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem um ministério do centro do governo, que é a SECOM, que cuida da comunicação pública, e você tem o Ministério das Comunicações, que é de onde vêm esses editais. O Ministério das Comunicações foi o principal óbice quando o governo Lula discutia a realização da primeira Conferência Nacional de Comunicações. E eu tive um acompanhamento direto dessa questão, como dirigente do PT, como parlamentar, porque se esperava que a primeira Conferência Nacional ela desse o pontapé de partida sob o foco da democratização da comunicação. E me lembro bem, à época era o ministro Hélio Costa, né, o ministro das Comunicações, na virada do governo 1 para o governo 2 do presidente Lula, a Executiva Nacional do PT aprovou por unanimidade, coisa rara, né? Nós aprovamos por unanimidade que o Hélio Costa não podia continuar no segundo governo como ministro das Comunicações e que o principal elemento para a democratização era a realização da conferência. Fiz parte da comissão que foi entregar essa resolução ao presidente Lula, né, em dezembro de 2006, né? Foi a eleição de 2006. Pois bem, eu acho que estaria, né, na hora de uma segunda Conferência Nacional de Comunicações. Na época, o ministro Hélio Costa foi mantido pelo presidente, né? E a conferência só saiu no final do governo Lula II, o finzinho do governo Lula II. E foi necessário que o comando da conferência saísse exclusivamente do Ministério das Comunicações para um triunvirato. Então, quem concebeu, discutiu, encaminhou a conferência foi também o ministro Franklin Martins, da SECOM, e o ministro Luiz Dulce, da Secretaria-Geral. Então, acho que esse é um bom formato, né? Inclusive, é um desafio, né, que a gente tem de conferências que sejam transversais e que sejam comandadas por mais de um ministério, né? Hoje, nós ainda, na reconstrução, estamos naquele patamar que não privilegia a transversalidade e a intersetorialidade nas conferências, porque a Conferência de Saúde é organizada pelo Ministério da Saúde, a Conferência da Cultura pelo Ministério da Cultura, a Conferência da Igualdade Racial pelo MIR e assim por diante, né? Temas transversais como comunicação, que pudesse ter essa dimensão que você propõe, a mesma conferência, ela discute a política de comunicação do governo, ela disputa a comunicação pública, ela disputa as políticas para os meios de comunicação de massa e a democratização da mídia, dos espaços formais e da regulação da mídia, né? Então, quando o governo fica, né, muito na defensiva pela sua comunicação, é porque a gente está avaliando a forma como o governo se comunica, né? Se o ministro A estava certo, se o ministro B é melhor, se a comunicação está mais adequada, o tom está mais combativo ou menos combativo. Isso é parte do debate sobre comunicação. E aí eu sou obrigado a concordar, Dimas, com o que você fala, de que se a gente está buscando uma participação social nos territórios, segmentada, que tenha essa conexão com a realidade, né? Isso só pode ser feito com instrumentos populares de comunicação, que deveria ser papel do governo patrocinar, amparar, financiar, né? Inclusive, né, no Conselho de Participação Social da Presidência da República, esse tema tem sido muito levantado pelo companheiro Jeremias, que representa o Fórum Nacional, Jeremias da Abraço, né, que representa o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, né,
que tem sido muito incisivo, né, e muito convincente, inclusive, da necessidade da gente alterar, por decreto, aquilo que a lei já assegura às rádios comunitárias e com uma incidência maior, portanto, no número, na quantidade e na qualidade dos editais, né, que são do Ministério da Comunicação, né? Então, acho que se é um tiro no pé ou não, né, se isso é um erro histórico ou não, isso nós vamos continuar disputando avaliações e balanço. Mas no meu entendimento, né, os movimentos sociais foram até a conferência com uma enorme expectativa, né, e depois isso desarticulou um pouco o campo, né, a frustração desarticulou um pouco o campo, né, de modo que o movimento sindical, os movimentos agrários, os movimentos feministas, os movimentos negros, etc., precisam repactuar suas relações com a tese da democratização da comunicação e os movimentos para que ela possa ter incidência. Eu adoraria ver, né, uma segunda Conferência Nacional de Comunicação em que a gente não tivesse mais aquela preocupação da primeira, né, de trazer, não romper, né? Nós ficamos reféns da ABERT durante a maior parte do tempo preparatório da Conferência de Comunicação, perdemos a oportunidade histórica de avançar, né? Eu acho que se a gente plantar essa ideia, né, podia começar o quarto governo Lula com esse debate, né, porque seria uma oportunidade muito forte da gente romper essa hegemonia, né, do capital sobre a comunicação e essa dispersão dos meios populares de comunicação que tão importantes são, né, do jeito que são, do tamanho que são, hoje vocês já são fundamentais, né? O que seria de nós sem a mídia independente, sem revistas como a Carta Capital, sem, né, articulações como o Barão de Tararé, são coisas fazem uma diferença muito grande na sociedade brasileira. Se tivessem amparadas, né, numa pactuação maior de pauta com o governo, o Brasil só teria a ganhar com isso. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Dimas. Então, a gente vai chegando ao final desse Barão Entrevista, que recebeu o Renato Simões. Para quem perdeu, chegou agora, perdeu o primeiro bloco, essa entrevista fica disponível aqui no canal do Barão, fica disponível também nos canais que retransmitiram. Então, essa entrevista também foi transmitida na TV Pão com Ovo, no Brasil de Fato, na Folha da Paraíba, na TV Fórum e na Mídia Livre. A gente está aqui, eu queria agradecer mais uma vez a você, Renato, não sei se quer fazer algumas palavras finais aqui da nossa entrevista. Não, eu queria agradecer, né, o convite foi feito, eu ainda era secretário nacional, né, ainda falei com o Miro, né, vocês avaliem, né, eu acho que o tema da participação social, ele é um tema central, né, para esse enfrentamento com a extrema-direita, para que o governo do presidente Lula cumpra a sua missão histórica e para que a gente avance num quarto governo dele para uma maior democratização. Então, agradeço a oportunidade, tenho muita expectativa, né, uma expectativa positiva, né, de que haja avanços na participação social nesse último ano do governo do presidente Lula, que a gente possa, então, contribuir, né, com a sociedade brasileira para um país bem diferente desse que nós estamos vivendo hoje, apesar do avanço, né, dos indicadores sociais e econômicos, a consciência do nosso povo ainda precisa ser bem trabalhada, né, para a gente não ser refém dessa extrema-direita tuteladora, né, de ideais e ideias das pessoas. Obrigado, então, Larissa, um grande abraço a todos vocês aí do Barão do Tararé e aos companheiros e companheiras que participaram conosco dessa discussão. Muito obrigada, Renato. E é isso, então, curtam, compartilhem essa entrevista, sigam o Barão aqui no canal do Barão e também nas nossas redes sociais, ajudem a gente, que o Barão é uma mídia independente, depende muito da ajuda de todo mundo, então o Pix ficou passando aqui durante toda a nossa entrevista, ela segue passando, contribuam também financeiramente, e até o próximo Barão Entrevista. Muito obrigada a todos. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play.
Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.